Hebreus 4:9, vocês lembram? Nós lemos ontem, hoje de manhã. Vamos repetir? Ele diz assim: resta um repouso para o povo de Deus. Para quem é que resta um repouso? Para o povo Para de o Deus. povo de Deus. E o pastor Oswaldo estava me lembrando, é um detalhe bem interessante. O mistério de Deus revelado é Cristo. O mistério de Deus revelado é Cristo. O mistério de Cristo revelado é a igreja. Certo? O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo revelado é a igreja. É a sua igreja. E nós só conheceremos a igreja, o que ela é, a sua função, se nós conhecermos a Cristo. Também nós só conheceremos ao Pai se nós conhecermos a Cristo. Cristo é a porta, como ele mesmo diz. Eu sou a porta, não somente das ovelhas, mas Jesus Cristo é a porta que abre, ou a chave que abre a porta do conhecimento, tanto do Pai quanto da sua igreja, certo? Da função. E é justamente isso que nós estamos vendo, porque a igreja de Cristo, ela está sendo conduzida para um lugar. A igreja de Cristo está sendo conduzida para um lugar, para Cristo, para Ele mesmo. E como nós temos visto, esse descanso só vai ser pleno, nós só vamos estar satisfeitos, realizados, quando nós estivermos em Cristo. Porque nós fomos chamados para andar e viver no Espírito. Né? Nós fomos chamados para andar e viver no Espírito. E nós podemos ver, se nós olharmos para a nossa própria vida, não precisa nós olharmos para a vida de ninguém. Se nós olharmos para a nossa própria vida, a igreja ainda não caminha na plenitude do Espírito. Não caminha. Os irmãos podem olhar, cada um olha para si mesmo, e nós vamos ver que nós ainda não alcançamos, nós ainda não chegamos lá. Porque nós vimos aí, tem muitos livros escritos falando da vida dos homens de Deus. Nós temos até um livro, não lembro agora que livro, mas que conta as experiências, agora não estou lembrado qual é esse livro, mas um livro que conta as experiências dos homens de Deus no Espírito. Né? De todos os homens de Deus. E nós vamos ver, para nós estamos muito aquém. A gente vê o caso dos homens modernos de Deus, dos servos do Senhor, como é o caso de Otmani, que se entregou para vivenciar Cristo e ele morreu na prisão. Então, a vida no Espírito, humanamente falando, não é fácil, porque nós precisamos renunciar toda a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja cumprida cabalmente em nossas vidas. Foi o caso de Otmani, e disseram para ele, ofereceram a liberdade: nós vamos te soltar, mas desde que não fale de Cristo. E ele disse: se for para não falar de Cristo, eu prefiro ficar aqui. Nós vemos o caso de George Whitefield, um homem de Deus, pregava a palavra, mas ele tinha problemas no pulmão e morreu desse problema. O caso de John Wesley e de tantos outros homens de Deus que se colocaram, se nós formos vermos a vida desses homens, e foi uma vida não muito fácil. Não é uma vida regrada a vinho.
Porque nós precisamos perder realmente a nossa vontade, para que possamos fazer a vontade ou andar na vontade do Senhor. Precisamos sim negar a nós mesmos. E não somente negar a nós mesmos, mas existe uma cruz no dia a dia. Ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Então, o negar, eu negando a minha vontade, e a cruz é morte, para que Cristo seja tudo em nossa vida. Amém? E em contrapartida disso, nós vemos o Salmo 37, por exemplo. Ele começa no verso 3, não precisa abrir se não quiser. O Salmo 37, ele começa no verso 3 dizendo assim: confia no Senhor. Ou seja, para quem é que ele está dizendo isso? Para a igreja, para o seu povo. Confia no Senhor, faz o bem e alimenta-te da verdade, ou serás alimentado com a verdade, com a palavra de Deus, serás alimentado. Aí no verso 4, ele diz assim: agrada-te, ou seja, que o teu prazer seja o Senhor, que tu estejas satisfeito com Ele, com o que Ele tem te dado, com a caminhada que Ele está te levando. Que você esteja satisfeito, que eu esteja satisfeito. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, nós vamos olhar para essa questão do agradar-se do Senhor, e nós vamos olhar da mesma maneira que muitas vezes nós estamos olhando lá para Filipenses, que ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas botam isso no carro e não olham o que é escrito bem antes do verso 13, né? Do verso 13. Quando Paulo está dizendo: eu aprendi. Aí está a me agradar no Senhor, a agradar-me no Senhor, a estar satisfeito no Senhor. Hoje eu sei passar fome e sei ter as coisas. Não, quando ele está falando, eu tudo posso naquele que me fortalece, não é só eu posso vencer, eu vou pagar todas as minhas contas, não é só isso não. Ele diz assim: eu sei passar fome, eu sei passar necessidade. Ou seja, eu estou alegre em Cristo em todas as situações. É por isso que ele diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então o salmista, a mesma coisa está dizendo lá no verso 4 do Salmo 37, dizendo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada assim que? Eu estou alegre com o Senhor, porque Ele vai pagar minhas contas. Eu passo o lencinho lá na porta do banco e a conta some. Eu vou pegar o lenço, passar na minha barriga, vai passar a dor de barriga. Eu vou pegar o lenço, eu vou levar para casa a rosa ungida, vai acabar todos os problemas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, primeiro tenho que estar rendido aos pés do Senhor. Assim como Maria estava lá, né? Irmã de Lázaro, sentada lá aos pés do Senhor, ouvindo alegremente, ouvindo a palavra, sendo alimentado com a palavra. Aí no verso 5, ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, repetindo lá o verso 3, confia nele. E aí o mais ele fará. Ou seja, a mesma coisa que fala lá em Mateus, dizendo: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? As coisas que ele falou anteriormente: comida, bebida, vestido, calçado. Agrada-te, busca primeiro o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas todas Ele vai te acrescentar, Ele vai te abençoar, Ele vai te agraciar. Aí nós estamos buscando primeiro tudo do mundo, depois eu vou buscar Cristo. Se sobrar um tempo eu vou para a igreja hoje, se sobrar um tempo eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, se der eu oro. Então nós estamos deixando por último as coisas do Senhor. Isso não é agradar, isso não é confiar, entregar. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. E como é mais que Ele diz?
fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol no meio-dia. Aí no verso 7 ele diz assim, descansa. Ele chega no verso 7 dizendo assim, descansa no Senhor. Descansa. O que é descansar no Senhor? É justamente essa questão de agradar-se, de estar satisfeito, esperando. Não, estou confiando que o Senhor vai fazer. Naquilo que eu não posso fazer, naquilo que eu não posso fazer. Não é essa questão de nós precisamos evangelizar. A palavra de Deus diz que nós temos que sair, ir por todo mundo, pregar o evangelho, misturando lá o evangelho de lá, Marcos 16 e Mateus 28. Ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí eu digo assim, não eu vou esperar que o Senhor vai dizer assim, vai lá, mas quando evangelizar. Não é essa a questão de esperar no Senhor, mas esperar no Senhor naquilo que eu não posso fazer, naquilo que está além das minhas forças. Aí sim, como é o caso desse conduzir, desse caminhar, desse receber. Porque tem muita gente aí querendo obrigar a Deus que lhe dê mais do Espírito, não tem? Tem muita gente aí querendo obrigar a Deus a dar mais do Espírito, rapaz. Fazendo noitada de jejum e oração, eu quero mais do Espírito, eu quero mais do Espírito. E ele diz que ele só vai dar, essas coisas só serão nos dadas mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. E sim, ainda tem esse detalhe, conhecimento completo. Ou seja, quanto mais eu conheço a Cristo, aí sim, mais eu vou receber. Ele fala também, tanto em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e Colossenses 3, ele diz assim, é a medida da estatura de Cristo, ou a medida da estatura da fé. Ou seja, qual é a medida da minha fé? Aí o Senhor vai me dar o que eu necessito, o que eu preciso para caminhar. O que eu preciso saber para caminhar a jornada que Ele propôs para mim. Porque nós somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele já preparou tudo. Já preparou, mas eu só vou estar na caminhada que Ele me deu a caminhar. Eu não posso passar a carroça adiante dos bois. Eu preciso me agradar no Senhor com aquilo que Ele tem me dado dia a dia. Eu não posso querer saber mais, eu não posso me prender naquilo que Ele está me dando, como eu já tive medo. Eu tive medo quando o Senhor me mostrou dessa questão de Paulo ser tratado para que ele não se exaltasse. Eu confesso que eu tive medo. Quando o Senhor começou a me mostrar certas coisas, e eu tive medo, a ponto de dizer assim, Senhor, eu não quero tudo, não quero muito não, Senhor. Eu quero ficar aqui devagarinho, não precisa tu me mostrar tanta coisa, com medo da peia. Mas só que o Senhor trata, né? Aí depois Ele mostra a realidade pra gente besta, que não quer caminhar. Aí a gente diz assim, não, Senhor, tá bom, Senhor, então me leva para onde tu quer me levar. Faz a tua vontade na minha vida. Porque para aqueles que se agarram para não caminhar, o pai está pegado na mão e a criança se agarra, se arrastando para não ir. Tem pai que não faz nada, né? Mas Cristo tem vara, ele diz lá no Salmo 23, né?
O pessoal diz assim, ah, eu gosto, eu amo o Salmo 23. Aí ele diz assim, a tua vara e o teu cajado. Ah, vocês conhecem, né? Então, vamos dizer, a tua vara e o teu cajado. Glória, Jesus. Sabe o que é vara e cajado, né? Vara é correção. Vara é correção, é peia. E cajado é proteção. Ele guardando contra os animais. O cajado. O Davi andava com um cajado, né? Talvez ele tinha uma varinha também para... provavelmente que ele é a experiência dele. Talvez ele tivesse uma varinha também para corrigir as ovelhas rebeldes, né? Então, tá todo mundo dizendo assim, ah, eu amo o Salmo 23. Passa por cima e não sabe. Ô, nego. E ele ainda diz assim, eu corrijo todo aquele que eu amo e todo aquele que eu tomo como filho, né? Então, o Senhor está nos tratando como igreja que somos, o Senhor está nos conduzindo para Ele. Por quê? Ele está nos conduzindo? Porque agora Ele está tirando nós de nós, como nós vimos de manhã. Desculpem, eu olhei aqui para o tempo e eu achei que já estava ultrapassando o tempo, eu interrompi no meio do caminho, tá certo? Então desculpem. Então o Senhor está nos tirando de nós para Ele. A gente viu hoje de manhã que no deserto ficou, quem é que ficou no deserto? Vamos lá, dizer aí, quem é que ficou no deserto? Os murmuradores, os rebeldes, os contenciosos, tinha também os detratores, eu falo lá em Gálatas 5, os idólatras, ficaram os idólatras, os facciosos, né? Aqueles que fizeram facção, como Coré, Datã e Abirão, né? Fizeram facção. Então, todos esses ficaram no meio do caminho. Só entraram aqueles que se submeteram. E quem é que vai entrar no descanso? Só aqueles que se submeterem. Quem é que vai se agradar? Quem é que vai estar satisfeito na plenitude de Cristo? Só aqueles que se submeterem a Ele. E Ele nos conduz, a gente viu, nós vimos também o Salmo 23, que Ele nos ama. Pedro também nos alerta aos pastores, dizendo como deve conduzir a igreja de Cristo, né? Ele reafirma isso, que somos igreja de Cristo. Aí ele diz que, vamos ler lá, que eu não decorei não. Mas ele diz que nós temos que conduzir com mansidão a igreja de Cristo. O capítulo 5, de 1 a 4. De 1 Pedro. Também só existe capítulo 5 em 1 Pedro, né? 2 Pedro não tem. Amém? Olha aí. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores os que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então tá aí, olha, não há truculência nesse caminhar. E nem Papai do Céu vai tratar ninguém com truculência. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Pai bondoso. Ele é compassivo, assaz benigno, que tardio em irar-se, que se apressa em nos socorrer. Mas ele nos alerta aqui. Ele está nos alertando.
que permaneçamos nessa caminhada. Efésios 4, aí ele diz assim: andai de modo digno da vocação a que foste chamado. Andai de modo digno. Ou seja, agora nós estamos caminhando. Então nós precisamos agora andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Jesus Cristo já pagou o preço. E para que hoje nós pudéssemos estar em comunhão e caminhar, compartilhando, concordando, corroborando com a sua palavra. E a palavra de Deus, ela não se contradiz. Ele nos chamou realmente, vamos ver se a gente corre um pouquinho, né? Ele nos chamou realmente para nós estarmos firmados nele. Nós vamos voltar aqui para Efésios 2, porque nós estamos sendo edificados. Veja só o que é que ele diz. Presta atenção. Nós estamos sendo edificados. Olha, veja só. Nós ainda não estamos totalmente firmados. Mas ele diz, nós estamos sendo edificados. Essa questão de estar sendo edificado por causa da nossa alma, nós já falamos aqui, ela é muito... uma hora está lá, outra hora está cá. É igual a vara verde. Uma hora está lá, outra hora está cá. Então, por isso que precisa desses cuidados, e ele nos deu o seu Espírito, como nós vimos aí em Efésios. Ele diz, no Efésios 1:13, ele diz assim: em quem vós estáis em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito da promessa. E nós fomos selados com o Espírito da promessa, porque nós não conseguimos caminhar sozinhos, pessoal. Nós não conseguimos. Só Ele. E tem uma coisa, nós ainda temos que nos submeter à vontade dEle, porque tem que ser voluntário. O sacrifício é voluntário. O sacrifício é voluntário. Não é obrigado ninguém a oferecer sacrifício. Nós vamos ver essa questão de oferecer sacrifício lá em 1 Pedro. E tem que ser voluntário. Se não for voluntário, o altar é isso aqui, ó. Meu coração. E ninguém oferece sacrifício aqui nesse altar, não. Eu que ofereço. Também no coração de cada um dos irmãos. É você quem oferece. E o que é que você está oferecendo para o Senhor? O que é que você está oferecendo para o Senhor? Quais são os sacrifícios? Então ele diz aí no verso... Qual é o verso? 20, né? Nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo quem? Nós estamos sendo edificados em quem, pessoal? Em Cristo Jesus. É a principal pedra de esquina. A principal, ou a pedra fundamental, certo? A pedra fundamental que coloca lá embaixo, para sobre ela colocar os fundamentos. E tem uma coisa interessante, irmãos. O Monte Moriá é o monte do sacrifício. O Monte Moriá é o monte do sacrifício. Como nós já falamos, e isso tem no mapa, na Bíblia de vocês tem um mapa que mostra isso. Sejam curiosos. Aí fico fazendo a pergunta, por que é que Davi, quando reinava no Monte Sião? Jerusalém só era ali no Monte Sião. E quando Salomão começa a reinar, Jerusalém se estende para o Monte Moriá. Por que isso? Tudo isso é simbolismo. Aí, o Monte Sião, ele é o governo de Deus. Certo? O Monte Moriá é o monte do sacrifício onde foi construído o templo. E as pedras que foram construídas o templo, vocês estudam, que eu não sou muito inteligente quanto vocês. Então vocês são mais inteligentes que eu, vocês vão estudar isso. Eu vou dizer só para curiosidade, que é para vocês buscarem. Que é para depois vocês me ensinarem. Aí o templo,
construído no Monte Moriá, as pedras foram tiradas do próprio Monte Moriá. Só que aqui, os montes lá, eles é uma cadeia de montanha. Uma cadeia de montanha. Não é só uma montanha. Por exemplo, a gente ia para a serra aqui na Itaiçaba, não é? A gente não subia a serra ali, não era um bocado de cadeia, não é? Ou seja, de serra, assim, não tinha uma outra serra pequena, não tinha? Então, assim também era o Monte Moriá. Ele tinha outros montes pequenos, certo? E esses montes menores, isso é só curiosidade, eu não sei de nada. Esses outros montes menores do Monte Moriá foram tiradas as pedras para construir o templo no Monte Maior, no Monte Moriá. E provavelmente um dos simbolismos que ele diz assim, a pedra que foi rejeitada, essa foi posta por esquina, as pedras ali do monte onde foi rejeitado, provavelmente, aquele monte não servia para fazer o templo. Então foi tirado as pedras dali para construir o templo aqui, um pouco mais em cima, no Monte Moriá. E ali ficou um túnel, uma caverna. E naquela caverna, provavelmente, colocaram a Arca da Aliança, quando os babilônios começaram a sitiar Jerusalém. Eles colocaram lá, é chamado a caverna de um dos reis lá, não lembro. Foi colocado, provavelmente, a Arca da Aliança lá, e fechado com pedra. E nesse monte pequeno, onde foi tirado as pedras, foi onde Jesus Cristo foi sacrificado. Que nós já falamos que também, no mesmo lugar onde Isaac foi sacrificado, onde Davi sacrificou, é no mesmo monte. Então ali foi onde Jesus Cristo foi crucificado. Racharam aqui a pedra, fizeram um buraco na pedra, colocaram a cruz, deitaram, aí eles pegavam as cordas, puxavam para lá, puxavam para cá e arriaram dentro do buraco. E ali quando há o terremoto, provavelmente aquele rachou, e o sangue de Cristo desceu até o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Porque na Arca da Aliança se botava sangue. Ele entrava, o sacerdote, uma vez por ano, entrava com sangue e derramava em cima do propiciatório. E no tempo de Cristo, a Arca da Aliança não existia mais. E a Bíblia fala nisso. Ele diz assim, e nunca mais se construirá outra arca igual. Aí não se construiu realmente, isso é dito lá nos profetas. Não foi construída. E aquela Arca da Aliança, ela foi colocada ali como propósito, para que o sangue do Cordeiro, o sangue perfeito, fosse derramado lá em cima do propiciatório. Isso é curiosidade, não sei de nada. Talvez seja assim. Estudem aí. Tá? E mostrando esse sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo pela sua igreja. Foi derramado sangue perfeito ali, para que nós estivéssemos aqui. Amém. Para que nós fôssemos chamados família de Deus, família bendita do Senhor. E essa família é que o Senhor está conduzindo, fundamentando, edificando na rocha eterna, na rocha que foi rejeitada. E essa foi posta como pedra angular, como pedra de esquina. Aí nós estamos sendo fundamentados nele, em Cristo. Fundamentado nele. Aí nós vamos ver qual é o propósito desse fundamento. O que é que ele está fazendo aí? Vamos lá caminhar? Qual é o verso agora? 21. Isso. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Amém, Jesus. Olha, no qual, ou seja,
nessa pedra fundamental, todo edifício cresce. Todo edifício cresce. Para quê? Para que, igreja? Para a morada do Senhor. Para que é? Dedicado, consagrado. Templo dedicado para quem? Ao Senhor. É isso que ele quer de nós, é? Será? Ele quer que eu dedique a minha vida, o meu corpo, para ele? É isso mesmo que está dizendo aí? Amém. Ele diz que nós estamos sendo edificados para templo Para morar. santo ao Senhor. Para templo santo. Templo dedicado. Somente para ele. Aquilo que você usa que não dá mais para ninguém. Que não... Aquela roupa que você usa que não empresta para ninguém. É exclusivo para você? Pois é, desse mesmo jeito. Templo dedicado. Só para ele. Nem para nós. Nem para nós. Não tem mais nem vaga para nós. É aí que nós estamos sendo edificados. Igreja santa, gloriosa, sem ruga nem mácula. Ela vai ser apresentada assim diante do Senhor. Agora, observe, meu irmão, que até chegar lá nós vamos... Haja pia. Viu? Haja... Meu irmão, para mim perder esse ego miserável que de vez em quando puxa para si, Vixe Maria, vai ser preciso muita peia, viu? Aí como é que ele diz mais, o verso 22, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí ele volta para nós, né? Diretamente, no qual você está sendo edificado. Aí ele volta diretamente. No qual você e eu, nós estamos sendo edificados. Agora, edificado para quê? Para a habitação. Porque primeiro eu dedico. Senhor é teu. Habita. Senhor é teu. Minha vida é tua. Vem habitar. Aí, agora, ele habita. Para a habitação de Deus, como é que ele vai habitar? No Espírito. Tá vendo? Habitação. Vocês estão vendo a Trindade envolvida nessa obra? Tem como a gente tirar a Trindade daí? Os três? Eu não vou nem chamar Trindade. Faz de conta que aqui tem alguém que é adepto dos jeovitas, de testemunho de Jeová, aí não gosta de ouvir falar em Trindade. Mas tem como a gente tirar esses três aí dessa obra maravilhosa, dessa obra milagrosa? Porque eu falo assim porque os testemunhos de Jeová, eles dizem que essa doutrina da Trindade é babilônica, é mundana, não é de Deus. Aí, meu irmão, eu não vejo, cada dia que o Senhor me mostra essa realidade, eu não vejo como tirar nenhum deles dessa obra. Porque nós estamos vendo a Trindade envolvida. Jesus Cristo comprou, Deus concedeu, deu o melhor de si. Fala até a Bíblia na linguagem nordestina, você já viu? Às vezes eu estou pregando lá e eu vou falar a Bíblia na linguagem nordestina. Mas você já conhece o nosso linguajar, não tem graça. Então o Pai concedendo aquilo que ele tinha de melhor, dispensando o seu filho para morrer no nosso lugar. O Filho executando a obra que o Pai o determinou. E o Espírito Santo dando continuidade na obra que Cristo fez, agora revelando a igreja, revelando Cristo na igreja e revelando o mistério de Cristo.
Aleluia. A igreja. Glória a Deus. Não tem como a gente separar, por mais louco que eu seja. Sei lá, Jesus, que se o Senhor tirasse esse entendimento, que graças a Deus o nosso entendimento é porque Deus nos dá esse entendimento, nos deu o Espírito, edificando, sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Graças a Deus, porque nós não fomos rebeldes, como Paulo fala, nós não fomos rebeldes à revelação, assim como eles lá no deserto foram rebeldes e por isso que caíram todos. Não fomos rebeldes, por isso o Senhor tem nos dado esse entendimento. Tem nos feito caminhar. Está nos conduzindo para Ele. Agora, para a habitação. E nós vamos ver amanhã que o resultado dessa habitação, ela tem expressão na nossa vida. Ela tem uma expressão. Ou seja, para toda a ação há uma reação. Para toda a ação há uma reação. Houve a ação de Deus, agora há uma reação, uma contrapartida nossa. Por isso nós somos chamados de colaboradores lá no capítulo 6 de 2 aos Coríntios. De cooperadores de Deus. Cooperadores. Porque nós entregamos nossa vida, estamos sendo conduzidos como ovelhas, daquela maneira, bem com calma, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz vez de paz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Então, Ele está nos conduzindo mansamente. Nos conduzindo por calma. A gente quer correr às vezes, é ou não é? Às vezes a gente quer correr. Não, por que o Senhor não me dá logo? Por que o Senhor não trata logo? Tem calma. Tem calma. É a maneira dele. Ele sabe conduzir, ele sabe o tempo certo. Ele sabe o seu tempo certo. Ele sabe o seu momento certo. E aí quando ele vem habitar. E aí nós sentimos uma paz, uma alegria, que só quem... Eu pelo menos, eu não sei narrar para ninguém o que eu senti e o que eu sinto. Quando o Senhor manifesta a sua graça maravilhosa na minha vida, eu não sei. Porque o que eu vou dizer para vocês dá vontade de chorar, dá vontade de rir, ri, chora, glorifica, adora, fica... Já aconteceu alguma vez dentro do carro, eu dirigindo, e eu bato no volante, dou glória a Deus e louvo, e não sei se choro, não sei se rio. Então, essas manifestações do poder de Deus na nossa vida, da sua graça maravilhosa, só quem sente é quem sabe. Não é não? Ou só sabe quem sente. Quem já experimentou dessa realidade é quem sabe. Só que dá alegria que dá, não é, Everton? Amém. Dá alegria que a gente não sabe nem o que dizer. Como diz aquele louvor, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade de... E tem um outro louvor que diz assim, quando eu chegar lá diante dele, eu não sei se eu vou me prostrar de joelho, não sei se eu vou abraçar, não sei. Eu não sei o que vai acontecer, porque de momento, só o Senhor sabe todas essas coisas, porque Ele é quem vai nos conduzindo e Ele sabe todas as coisas. Então, meus amados, eu gostaria de terminar, eu acho que já falamos demais, né? Lendo aí Efésios 3, só alguns versículos, para dar a entender essa maravilha do Senhor. Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios.
se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Só um instante. Aí no verso 9, ou seja, no verso 10, ele diz que através da igreja, esse mistério vai ser conhecido dos anjos nos céus, porque eles não conhecem. Através da igreja, eles vão conhecer. Não é assim que ele diz aí no verso 10? Para que pela igreja, ou através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, ou seja, dos demônios e anjos. Vão ser conhecidos através da igreja, coisa que nem eles conhecem. Aí, a partir do verso 14, do 14 ao 19, só. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém, Jesus. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura, a largura. A igreja toda, vamos lá. A fim de poder compreender com todos os santos o quê? Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Então, o que Paulo fala aqui no verso, ou seja, no capítulo 3, é justamente dando um pouco mais daquilo que ele deu do entendimento que ele nos dá, da revelação que ele nos dá no capítulo 2. Mostrando quem é a igreja, o mistério de Cristo, pessoal. Para onde é que nós estamos indo? Nós fomos salvos, não foi para viver para nós mesmos, mas para viver para Ele. E andar por Ele, e ir para Ele,
para ser achado nele, na sua vinda, ser apresentado diante dele, santos, uma igreja santa, sem ruga nem marco, mas gloriosa, santa e gloriosa. Essa é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Está vendo por que o mundo lá fora não nos ilude mais? Porque o nosso prazer aqui em Cristo é maior. Amém. Pelo menos o meu prazer em Cristo é maior. Você pode dizer isso? O meu prazer em Cristo é maior. Ai, Jesus, ó glória. Amém. Pai, nós somos gratos por esses momentos. Pela tua vida manifestada sobre a nossa vida. Porque tu nos conduz, tem nos conduzido, Senhor, mansamente a essa realidade espiritual, Pai. E dia a dia vem revelar, Senhor, essa verdade nos nossos corações. Livrando-nos de nós mesmos, da nossa vontade, dos nossos desejos, Senhor. Livrando-nos de todas as investidas do maligno, Pai Celestial, e que possamos, ó Deus, em Cristo Jesus, caminhar como testemunhos vivos do Teu poder e da Tua graça, Senhor, para que o mundo veja, para que o mundo saiba que só em Cristo há salvação. Só em Cristo há liberdade, que em Cristo há prazer, amor. Glórias a Ti, ó Pai, pelas nossas vidas, pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor. Pela revelação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Pai.